Então, o tópico que a gente vai começar nessa aula é o de programação dinâmica. Nosso objetivo agora é o de estudarmos o segundo e depois desse o terceiro paradigma de projetos de algoritmos. Dos três, para tentar dar a vocês um pano de fundo para o estudo de técnicas como essas, vamos recapitular brevemente o que a gente tem visto até agora em termos de projetos de algoritmos. Então, logo no início da disciplina, nós comentamos o seguinte: existem os modelos computacionais. É importante observá-los, porque se você vai fazer análise de complexidade de problemas ou análise de eficiência de algoritmos, é importante que você, ao fazer comparações, compare coisas que são de mesma natureza. Então, algoritmos modeláveis no mesmo modelo, cotas inferiores para problemas para serem comparadas com a eficiência de algoritmos para aquele problema, tudo em cima de um mesmo modelo. Então, esse foi o comecinho da disciplina. Aí nós entramos na parte de verificação de corretude de algoritmo. Nós comentamos que há basicamente duas formas de você demonstrar corretude. A primeira delas é por invariantes de laços, que essencialmente é uma forma de demonstração a posteriori. Você estabelece o procedimento do algoritmo e depois você vai mostrar que realmente ele faz aquilo que você pretendia. E a segunda forma de provar a corretude é através de um projeto de algoritmos baseados em evidência de construtividade, ou seja, você elabora uma prova construtiva de que você é capaz de resolver o problema e extrai dessa prova um algoritmo. Então foi aí que entrou indução como uma ferramenta fundamental. E nós vimos em seguida que quando você projeta um algoritmo por indução, é muito natural que o algoritmo resultante seja recursivo. E isso tem suas vantagens. Por exemplo, você extrai de uma versão recursiva do algoritmo muito facilmente uma relação de recorrência, que, num certo sentido, é recursiva também, porque você recorre à própria expressão da complexidade na forma original dela. E depois você resolve aquela relação de recorrência. Então, tem toda uma sequência de passos que são muito naturais e que vêm nessa direção. E pode parecer daí que não há nada melhor do que você resolver um problema fazendo uma prova por indução de que você é capaz de achar uma solução para ele, daí extrair um algoritmo, olhar a relação de recorrência e pronto. Acontece que a solução recursiva, em determinadas situações, ela pode não traduzir num algoritmo tão eficiente quanto é possível você projetar por outras técnicas. Então, é nesse contexto que entram esses dois paradigmas de projeto de algoritmos, programação dinâmica e algoritmos gulosos, o método guloso de projeto de algoritmos. Então nós veremos, já começando pela aula de hoje, que se você tentar fazer simplesmente um algoritmo recursivo de forma ingênua, aquilo que lhe parece mais natural, você pode incorrer num algoritmo extremamente ineficiente em certos casos. Tá? Bom, então vamos olhar para do que se trata, né, nesse ponto aqui da disciplina, falar da técnica então de programação dinâmica. Então, programação dinâmica, ela procura ser uma ferramenta que, sempre que aplicável, pode produzir soluções mais eficientes do que as soluções naturais, as soluções imediatas que você faria por um método recursivo qualquer. Diga. Obrigado.
Ah, pulou mesmo. Então, programação dinâmica, ela é essa técnica que, quando a natureza do problema envolve no processo de recursão múltiplas recursões que eventualmente podem passar pelos mesmos subproblemas, o método recursivo simples pode lhe levar a recomputar coisas que você computou antes. E é aí que você perde eficiência se você não tiver um método como o método da programação dinâmica. Então, esse paradigma, ele particularmente se aplica para problemas de otimização. Quase sempre são problemas de otimização que você resolve por esse método. O que significa que, se houver um problema de otimização para ser resolvido, é interessante já dar uma pensada nessa direção, né? Fazer a análise da aplicabilidade do método pelas condições que são requeridas. E quais são essas condições? A primeira delas chama-se subestrutura ótima. E a segunda, sobreposição de subproblemas. Então, essa pré-condição que o problema tem que satisfazer de existência de subestrutura ótima é fundamental para que o método possa ser aplicado. Porque já que ele pressupõe que você vai estar resolvendo subproblemas menores e essa condição te dirá que a solução ótima, lembre-se, é um problema de otimização. Então, a solução ótima para o todo depende de que você otimize a solução em subproblemas. Então, por isso, a subestrutura ótima deve estar presente. O que ela significa? Que se você tiver uma solução ótima para o problema original, nela estarão incluídas soluções ótimas para subproblemas. Tá? Isso é bem razoável. Quer dizer, quando você fazia projeto de algoritmo simplesmente por indução e fazia recursão, a hipótese de indução te dizia: eu sei resolver o problema menor, então agora usa a solução que eu te dou para resolver o problema maior. Então, se era um problema de otimização, já era razoável você estar esperando que a solução que viesse da aplicação da hipótese de indução, ou seja, da recursão do algoritmo, fosse uma solução ótima que você pudesse reaproveitar. Mas poderia ser necessário que você mexesse nessa solução daí dentro do passo da indução, ou seja, dentro da fase final do algoritmo depois da recursão. Então, o que essa condição diz é que, para aplicar o paradigma de programação dinâmica, você deve verificar primeiro que as soluções ótimas dos subproblemas elas vão aparecer, vão estar incluídas na solução ótima do problema todo. E a segunda condição, essa é a que visa justamente garantir que o algoritmo projetado por programação dinâmica vai ser mais eficiente do que um que não usasse isso. Então, você deve imaginar o seguinte: você está lidando com um problema, ele requer que você calcule uma solução de uma subinstância pequena, mas a solução dessa subinstância pequena ocorre várias vezes ao longo do processo de buscar a solução para o problema todo. Então, se você for recalcular cada uma das ocorrências da solução desse subproblema menor, você vai estar repetindo esforço, e por isso você vai estar sendo ineficiente. Eu acho que talvez o exemplo mais simples e mais conhecido de vocês, onde o recálculo de subproblemas aparece, é na computação da função de Fibonacci. Provavelmente vocês já viram em MC 102, talvez de novo tenham visto em 202. E a função de Fibonacci, vocês lembram, é aquela função que é definida como sendo a soma dos valores da função de Fibonacci nos dois parâmetros anteriores. Então ela é definida assim: f de 0 é 1, f de 1 é 1, e f de i é f de i menos 1 mais f de i menos 2. Então, o que acontece se você calcula f de i? Bom, f de i menos 1 vai ter que ser calculado. Tudo bem, não fizemos isso ainda. F de i menos 2 vai ter que ser calculado. Ah, mas espera um pouco. Para calcular f de i menos 1, eu vou ter que calcular f de i menos 2 e o f de i menos 3. Então, perceba, o f de i menos 2 já foi calculado duas vezes. Uma dentro do cálculo do fi menos 1 e outra dentro do cálculo do fi, separadamente. Então, se você fizer
um algoritmo estritamente recursivo, você pode analisar a árvore de recursão e você vai ver que tem um grande número de subproblemas que aparecem múltiplas vezes. Por exemplo, o FI-1 aparece uma vez só, mas o FI-2 aparece duas vezes. O FI-3 aparece duas vezes dentro das duas ocorrências do FI-2 e mais uma dentro do FI-1. Então o FI-3 já aparece 3 vezes. E assim por diante. Então, existe um grande número de recálculos. E se você viu mesmo no 102 cálculo da função de Fibonacci, você deve ter visto que é muito mais eficiente você começar a calcular os valores, você quer f de n. Você calcula f de 0, f de 1, f de 2, que é a soma dos anteriores, f de 3, é a soma dos dois que eu já calculei, f de 4, é a soma dos dois anteriores que eu já calculei, e assim por diante, até você já ter calculado o fn-2 e o fn-1 para depois só fazer uma soma. Então esse processo, ele pré-calcula e deixa armazenado o valor da solução de todas as instâncias de subproblemas menores. É exatamente isso que é programação dinâmica. É aproveitar os subproblemas, mantendo as soluções armazenadas para evitar esse recálculo. Tá? Então, o ganho de eficiência da programação dinâmica vem justamente de se evitar esse recálculo, que obviamente é desnecessário, porque as instâncias são iguais, desses subproblemas que aparecem. Então, para isso, a gente vai utilizar, da mesma forma que nesse exemplo da função de Fibonacci, que na verdade você só precisa de um vetor para armazenar os valores anteriores, uma tabela. E nessa tabela estarão armazenadas todas as soluções, os valores das soluções das instâncias menores. Só um parêntese, é claro que no caso da função de Fibonacci você nem precisa de um vetor inteiro do tamanho n, você só precisa de duas posições de memória para guardar os dois anteriores, você nunca mais precisa voltar atrás. Muito bem. O que pode acontecer com o número total de subproblemas que precisam ser calculados para que você consiga ter entre eles toda a informação necessária para você calcular a função final? Bom, pode acontecer que esse número seja muitíssimo pequeno. Veja, no caso da função de Fibonacci, é 2. Mas poderia ser que você precisasse deixar armazenado todos os n valores anteriores. Ou seja, suponha que eu definisse uma nova função, super Fibonacci, e f de n é a soma de f de 0 até f de n-1. Bom, então nesse caso, quem sabe? Talvez eu precise guardar todos os anteriores. Então eu posso precisar de um pouco mais de espaço. Mas ainda seria um número linear de subproblemas no tamanho de n. No número n lá, que é o parâmetro. Mas poderia ser que fosse mais do que linear, né? Poderia ser polinomial. Então, se o número é pequeno, e aqui pequeno significará simplesmente polinomial no tamanho da entrada, então provavelmente com programação dinâmica você vai sim conseguir uma solução mais eficiente. Pode existir problemas para os quais esse método te levaria a ter que armazenar um número exponencial de subproblemas. E nesse caso, muito provavelmente, programação dinâmica não seria uma técnica que resultaria em ganho de eficiência. Tá? Muito bem. Então, o primeiro problema que eu quero usar para ilustrar a técnica de programação dinâmica é o problema da multiplicação de matrizes quando a gente tem uma cadeia de tais matrizes. Então, vocês sabem multiplicar desde a 8ª série do ensino fundamental duas matrizes pelo método tradicional, quer dizer, você tem uma matriz de dimensão conhecida, uma outra matriz de dimensão conhecida, desde que o número de colunas da primeira matriz seja igual ao número de linhas da segunda matriz, você faz o produto e a matriz resultante vai ter o número de linhas da primeira e o número de colunas da segunda. Certo? Isso vocês sabem fazer. Então, olhando para um produto como esse, né, eu quero calcular o valor das entradas da matriz M. A matriz M é M1 vezes M2, etc., vezes Mn. Se você fosse fazer um programa para multiplicar essas matrizes, e você já tem aquela rotina maravilhosa que você programou, que faz o produto de duas matrizes,
como elas têm que ser multiplicadas duas a duas, poderia ser natural pensar o seguinte: eu vou multiplicar a primeira pela segunda, vou pegar o resultado, vou multiplicar pela terceira, vou pegar o resultado, vou multiplicar pela quarta e assim por diante. Quando eu tiver todas menos uma, falta a mn, então eu multiplico o resultado do produto das anteriores pela mn e pronto, finito, terminei. Nosso objetivo não é o de procurar fazer de maneira mais eficiente o produto de duas matrizes. Existem métodos que não são cúbicos. O método de se multiplicar uma matriz, vamos só para fazer as contas de maneira mais simples, né? Suponha que a primeira matriz é n por n, ou n eu estou usando aqui, digamos k por k, a primeira matriz, a segunda matriz também é k por k. A matriz resultante vai ser k por k. Então ela vai ter k ao quadrado entradas, certo? Para cada entrada, eu vou ter que fazer o produto da linha da primeira matriz pela coluna correspondente da segunda matriz. Então, o número de produtos que eu vou fazer é o número de entradas da linha, porque o número de entradas de uma coluna é o mesmo número de entradas de uma linha da matriz anterior. Então, se eu tenho k por k, eu vou fazer k produtos, para depois fazer k menos uma somas, para descobrir o valor da primeira posição desse vetor, dessa matriz. Essa matriz tem k ao quadrado posições. Então, ao todo, eu vou fazer k ao cubo produtos, certo? E k vezes k, e k quadrado vezes k menos 1 somas. Tá? Existe algoritmo melhor do que esse. Esse é um algoritmo k ao cubo. Existe algoritmo que faz o produto de duas matrizes k por k em alguma coisa da ordem de k elevado a 2,78. É um pouco melhor do que n ao cubo, mas não é esse o nosso objetivo. Independente do algoritmo que você utilize, se eu achar uma forma de agrupar as matrizes para fazer os produtos, de maneira que, usando algum desses métodos de multiplicação de matrizes, o número de operações se reduzirá substituindo esse método de multiplicação de duas matrizes por qualquer outro método de multiplicação de duas matrizes. Então, a ideia do nosso problema é tentar achar a sequência ideal para minimizar o número de operações. Então, nós vamos assumir que o algoritmo de multiplicação de duas matrizes é o algoritmo da oitava série. É aquele que é cúbico. Tá? Então, vamos lá. Se eu pretendo fazer o produto para obter a matriz M, e se eu assumo que o número de linhas da matriz MI é dado por BI menos 1, e o número de colunas é BI, então essa sequência de matrizes aqui certamente pode ser multiplicada. Tá? Porque isso significa que a matriz MI mais 1 vai ter BI linhas, que é exatamente o número de colunas da matriz anterior, matriz MI. Então, os números batem, né? Na sequência, eu tenho o número de linhas da primeira matriz, o número de colunas da segunda, tem que ser igual ao número de linhas da terceira, e assim por diante. Não sei se eu falei certo isso aí. O número de linhas da primeira, o número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda. O número de colunas da segunda tem que ser igual ao número de linhas da terceira e assim por diante. Agora saiu certo. Muito bem. Então, nós já falamos isso, né? O número de operações vai depender de como é que a gente agrupa, ou seja, como é que nós parentizamos essa sequência. O produto de matrizes tem que ser feito sempre nessa ordem, né? Quer dizer, eu não posso multiplicar M1 por M5 e depois multiplicar por M2 e depois multiplicar por M3. O produto das matrizes vai ser feito na sequência sempre da esquerda para a direita, conforme essa lista daí, justamente por causa dessa correspondência de número de colunas com o número de linhas da matriz seguinte. Então, na hora de fazer o produto da matriz MI pela matriz MI mais 1, o número de multiplicações que nós faremos é esse, porque nós teremos que fazer para cada entrada da matriz resultante, então se a matriz M' é o produto dessas duas, então significa que a matriz M' terá BI menos 1 linhas e BI mais 1 colunas. Então, para cada uma das entradas da matriz M',
eu vou ter que fazer um número de produtos, o número de produtos que eu farei terá que ser BI, que é o número de colunas da matriz MI e é o número de linhas da matriz MI mais 1. Então, por isso, como BI menos 1 vezes BI mais 1 é o número de entradas de M' e BI é o número de produtos para cada entrada, o número total de multiplicações, ou de produtos, é BI menos 1 vezes BI mais 1. Essa parte precisa ficar clara agora, senão daqui a pouco a gente engasga no que vem. Então, vamos de novo. O que eu acabei de dizer foi o seguinte. Se você olhar para a matriz M', quantas entradas ela tem? Eu digo que ela tem BI menos 1 linhas e ela tem BI mais 1 colunas. Está claro isso? Então, esse é o número de entradas da matriz produto. Para calcular cada entrada dessas, quantos produtos eu tenho que fazer? Quantas multiplicações entre entradas das matrizes eu tenho que fazer? Para cada uma dessas entradas, eu preciso pegar uma linha inteira da matriz MI, que tem BI entradas, e multiplicar por uma coluna da matriz MI mais 1, que tem BI entradas. Então, eu vou fazer BI multiplicações. Então, para cada uma das BI menos 1 vezes BI mais 1 entradas da matriz M', eu tenho que fazer BI multiplicações. Então, o número total de multiplicações é esse produto aqui. Certo? Muito bem. Então, suponha que nós quiséssemos fazer o produto das 4 matrizes M1, M2, M3 e M4, e suponha que a matriz M1 seja 200 por 2, 200 linhas por 2 colunas. A segunda matriz é 2 por 30. A terceira é 30 por 20 e a quarta é 20 por 5. Então, eu posso representar isso de uma maneira simples, dizendo, olha, o vetor das dimensões das matrizes é dado por 1 a mais do que o número de matrizes, porque eu tenho o número de linhas da primeira, em seguida vem o número de colunas da primeira, que é o número de linhas da segunda, e assim por diante. No final, eu preciso do número de colunas da última. Então, veja só. Se eu decidisse fazer daquela maneira que eu comentei no início, que talvez fosse a mais natural, que seria, vamos multiplicar M1 por M2. Vamos pegar o resultado disso, vamos multiplicar por M3. Vamos pegar o resultado disso, vamos multiplicar por M4. Eu faria 152 mil multiplicações entre escalares, entre elementos da entrada. Se eu decidisse fazer na outra ordem, seria uma maneira bem razoável de se pensar. Se eu estivesse fazendo esse processo recursivo, eu diria o seguinte. Se o nome do meu procedimento é multiplique matrizes, eu poderia dizer M1 vezes multiplique matrizes as outras. Certo? Que é essa primeira forma de se fazer aqui. Envolveria um processo recursivo que me levaria a fazer como produto inicial o produto M3 por M4. Voltando dessa recursão, eu faria o produto por M2. Voltando dessa recursão, eu faria o produto final por M1. Isso me daria 5.300 multiplicações. Então, veja, ficou muito mais rápido. 30 vezes mais rápido. Certo? Mas será que tem que ser ou numa direção ou na outra esse processo recursivo? Não. Veja que eu consigo menos ainda se eu multiplicar primeiro M2 e M3, pegar o resultado disso e multiplicar por M4 e depois multiplicar por M1. E a redução não veio simplesmente do fato de que eu fiz M2 vezes M3 primeiro. Porque se eu fizer M2 vezes M3 primeiro, mas em seguida eu decidi fazer por M1, e só no final fazer por M4, eu já fico com 29.200 multiplicações. Então isso mostra que, de fato, a ordem faz muita diferença para o número de multiplicações que nós faremos. Então, isso agora sim, acho que está bem caracterizado qual é o problema que nós queremos resolver. Nós não queremos multiplicar matrizes. Nós não queremos melhorar o algoritmo de produto entre duas matrizes. Nós queremos achar uma forma eficiente de descobrir a parentização mais econômica para se realizar o produto de uma cadeia de matrizes. Tá? Ou seja,
eu gostaria de descobrir que essa é a melhor maneira de se parentizar, aquela que dá esse número aí. Esse problema, ele, uma vez bem entendido, ele parece extremamente simples, tão simples que, em outras vezes que eu já dei essa disciplina, várias pessoas começam nesse momento a dizer o seguinte: eu tenho um algoritmo legal. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o menor número, eu vou pegar os dois menores que são consecutivos, e aí começam ideias mil sobre como fazer esses agrupamentos. Tá? Então, meu desafio para vocês agora é o seguinte: se você está pensando num método que parece que encontra a maneira mais eficiente de fazer essa parentização, se é um método simples, por isso ele é tão tentador, eu te desafio a encontrar um contra-exemplo para o seu método. E eu acho que tem uma chance muitíssimo grande de que você vai encontrar esse contra-exemplo muito mais rapidamente do que você esgotar a tentativa de prova de corretude do seu algoritmo simples. Porque não é simples fazer isso daqui. Tá? Não existe nenhum método simplesmente por análise da sequência de índices ali em cima que pode chegar e te dizer o seguinte: olha aqui, se você pegar primeiro a matriz 2 por 30 e a matriz 30 por 20 e fizer esse produto primeiro para eliminar esse 30 aí do meio, que é o número maior, então a coisa vai funcionar. Nem sempre é assim. Tá? Há situações em que essa ideia de gananciosamente buscar onde está o maior ganho e dizer, agora sim, já achei como reduzir isso daqui, você pode não conseguir a melhor solução. Então, eu estou dizendo isso porque é natural que seja simples de se pensar em soluções que, na verdade, não têm garantia de corretude. Bom, se nós pensássemos agora em... dado que aquele slide anterior mostrava 4 possibilidades, né, de parentizações, acho que eram 4, deixa eu verificar. 5. Havia 5 possibilidades de parentizações aqui, então nós poderíamos dizer o seguinte: eu tenho um algoritmo para resolver esse problema. Enumera todas as possíveis parentizações, escreve um programinha que calcula quantas são as multiplicações entre entradas que a gente precisa fazer e pega a menor. Isso é o que a gente chamaria paradigma de projeto de algoritmo força bruta. Certo? Você enumera todas as possibilidades, calcula quantas seriam as multiplicações em cada caso e escolhe o menor. Veja o que aconteceria nesse caso. Para que nós enumerássemos todas as possíveis parentizações, nós quereríamos então fazer o seguinte: vamos encontrar o número de parentizações, melhor dizendo, vamos enumerar todas as P de N parentizações possíveis. Tá? Ao fazer uma distribuição de parênteses numa cadeia de matrizes a serem multiplicadas, existe algum produto que é o último. Certo? Vamos ver aqui nesses exemplos anteriores. Né? Quer dizer, qual que é o último produto da primeira linha? É o produto M1 pelo resto. O último produto na segunda linha também é M1 pelo resto. Na terceira linha, o último produto é o do meio. Na quarta linha, o último produto é por M4 e na quinta linha, o último produto é por M4. Então, vamos chamar de K a posição onde ocorre o último produto. Então, para eu enumerar todas as possíveis parentizações, eu vou considerar que a última delas está na posição K para K de 1 até N-1. Essa é a última. Bom, então o que está do lado esquerdo? A parentização das primeiras K matrizes. E o que está do lado direito? A parentização das N-K outras matrizes. Então eu faria PK, que é o número de parentizações possíveis das primeiras K matrizes. Para cada uma delas, eu tenho que considerar cada uma das parentizações possíveis das outras N-K matrizes, por isso é um produto aqui. Mas além disso, eu tenho que fazer o somatório disso para K de 1 até N-1.
Então, a relação de recorrência é P de N igual ao somatório para K de 1 até N-1 de PK vezes Pn menos K. Isso cresce fantasticamente rápido. Isso cresce tão rápido que a ordem de magnitude de P de N é superior a 4 elevado a N dividido por N na 3 meios. Ou seja, é uma exponencial de base 4. Se você estiver multiplicando 10 matrizes, você já vai ter que fazer uma enumeração de 4 elevado a 10ª potência, que é mais ou menos 2 elevado a 20. 2 elevado a 10 é 1000. 2 elevado a 20 é mais ou menos 1 milhão. Esse é o número de parentizações que você vai ter que listar. Ou que o seu programinha vai ter que calcular para você descobrir qual é a mais eficiente. Tá? Isso só para 10 matrizes. Então fica impraticável fazer dessa forma. Muito bem. Para a gente caminhar então na direção de projetarmos um algoritmo por programação dinâmica, nós vamos precisar de algumas notações. Então, eu vou denotar por M e J o resultado do produto das matrizes que vão naquela sequência de MI até MJ. Esse produto ele é imutável, independente da parentização que você faça desse grupo. Certo? Eu só estou falando da matriz resultante. Muito bem. Suponha que, miraculosamente, você tenha a parentização ótima. Se você olhar para a parentização ótima, vai existir um ponto K que corresponde ao ponto da última multiplicação. Então, você vai ter a parentização das matrizes da posição na sequência total de 1 até N, da matriz 1 até a matriz K e depois da matriz K mais 1 até a matriz N. Então, esse K é a posição do último produto feito. Ou seja, é o parêntese mais externo. Tá certo? Você tem o grupo de parênteses de uma parte, o grupo de parênteses da outra e uma multiplicação aqui no meio. Então, a primeira observação importante é a seguinte. Dado que a parentização de M, de que nós estamos falando agora, é ótima, isso significa que a parentização da posição MI até da posição I até a posição K também tem que ser ótima. Porque se essa é ótima, se a parentização toda é ótima e a parentização de MI até MK não fosse, bastaria eu pegar uma outra parentização de MI até MK que fosse melhor, substituir no lugar dela e eu teria algo melhor do que o que eu estava dizendo que era ótimo. Contradição. Então, a otimalidade da parentização de M1 até Mn garante que se eu olhar para o ponto do último produto, as duas parentizações têm que me dar o número ótimo de multiplicações. Está claro isso? Isso é importante porque isso aqui corresponde exatamente ao que a gente vai ver depois, que é o chamado substitutura ótima. Né? Na solução ótima do todo, onde aparece algo parcial, esse parcial tem que ser ótimo também. Alguma dúvida sobre isso? Ok. Então, essa é a substitutura ótima desse problema, e ela diz o quê? A parentização ótima de M, que é o grupo total de M1 até Mn, inclui a parentização ótima de MK e de MK mais 1N. Se eu estiver falando da matriz M original, sim, eu vou falar sempre de 1 até N. Mas quando eu precisar falar de um grupo, eu vou usar os índices I e J como inicial e final. No caso grande, seria 1 e N. Desculpa, aqui embaixo você tem razão. Aqui eu deveria ter... de fato, isso aqui é um 1. Sim. A mesma coisa aqui, né? Isso aqui também é 1. Tá. Muito bem. Então, a notação que nós introduzimos agora denominou de M maiúsculo índice IJ a matriz
resultante do produto das matrizes de MI até MJ. Mas quantos produtos entre entradas das matrizes são feitos? Então eu vou chamar isso daí de M minúsculo IJ. Isso significa o número de produtos escalares feitos para se multiplicar da matriz MI até a matriz MJ na solução ótima. Bom, então, o que é exatamente, de maneira mais formal, a definição de M e J? Se o último produto se dá na posição K, então o número de, por causa da propriedade que nós acabamos de ver da subestrutura ótima, para que seja mínimo o número de produtos feitos para se multiplicar de MI até MJ, tem que ser mínimo o número de produtos feitos para se multiplicar de MI até MK, tem que ser mínimo o número de multiplicações feitas para se multiplicar de MK mais 1 até J, até MJ. Além disso, soma-se a isso o número de produtos feitos para se calcular o késimo produto, o produto da posição K, que é aquele produto desses dois grupos de parênteses. E eu preciso minimizar isso daí para K de I até J. Então, essa é a definição do M e J. Então, é o número mínimo que eu consigo utilizar de multiplicações escalares para fazer o produto das matrizes de MI até MJ. Bom, visto isso, parece que nós já temos um método pronto para se fazer o cálculo da parentização ótima. E, olhando para essa expressão, ela é uma expressão recorrente. Então, é natural você pensar num algoritmo recursivo que o resolve. Certo? Para eu calcular M e J, basta eu calcular o M e K e o MK mais um J. Se você está com algum grau de habilidade em demonstração por indução, você está enxergando, inclusive, a prova de corretude indutiva desse algoritmo aqui. Calcular M e J, por hipótese de indução, eu sei calcular coisas menores, indução forte, então eu sei calcular M e K, sei calcular MK mais um J, soma os dois, soma com aquele outro número e acabou. Então, eu precisaria fazer essa minimização. Então, uma versão que faz exatamente essa minimização é essa daqui. Bom, qual é a entrada desse algoritmo? Esse é exatamente o algoritmo recursivo que nós falávamos no caso anterior. Então, a entrada é aquele vetor B com as dimensões e os índices inicial e final da cadeia. O que nós queremos na saída? Ao invés de só computar o número de produtos escalares que tem que ser feitos, eu já vou aproveitar que eu estou calculando os pontos de últimas multiplicações e já vou armazenar essa informação toda também. Então, eu preciso de uma tabela que vai conter os M e J que nós definimos. E nós precisamos de um índice, que eu vou chamar de S e J, que é o indicativo de onde foi feita a quebra entre os parênteses que resultou a minimização, ou seja, aquele K. Tá claro? Esse é o objetivo. Muito bem. Então, no passo 1, se eu tenho uma matriz só, não tem produto a fazer, então devolve 0. Caso contrário, suponha que esse número é muito grande, de maneira que no processo de minimização ele certamente vai ser minorado ao longo do que nós vamos fazer aqui. Então, vamos buscar agora, para K de I até J menos 1, onde está esse mínimo. Então, vamos recursivamente descobrir qual é o menor número de multiplicações a serem feitas quando se multiplica as matrizes de MI até MK, de MK mais 1 até MJ. Vamos somar esse resultado ao número de produtos adicionais para fechar essa multiplicação. E agora vamos verificar se o total que a gente obteve, que está armazenado em K, se isso aí é melhor do que o que a gente tinha de melhor antes. Se for, então vamos armazenar isso daí na posição IJ dessa matriz de resultados M. E vamos memorizar que o ponto de quebra, então, é o ponto K, que é o atual índice desse laço par.
Faz-se esse laço, então, para cá de I até J-1, e isso, portanto, minimiza esse número, e a gente devolve depois M e J, e também devolvemos, faltou dizer aqui embaixo, devolvemos também o S e J, que era parte do requisito da saída que apareceu aqui em cima. Tá claro o algoritmo? Parece que resolve o problema. Eu acho que aí é só uma questão de interpretação. O ponto do último produto é logo após a matriz K. Então, se você está olhando para I como sendo o primeiro índice, o primeiro produto significa essa matriz, a MI, vai ser a última que vai ser multiplicada pelo resto. É por isso que eu tenho que parar no J-1. E se eu parar no J-1, o resultado da parentização de MI até MJ-1 vai ser multiplicado pelo que sobrou. Bom, o que sobrou foi o MJ. Entendeu? Por que eu comecei em I? Porque o último produto vem logo depois da matriz MI. Por que eu parei em MJ-1? Porque o último produto vem logo depois da matriz MJ-1. Tá? Então, o valor do índice K está me dizendo que o último produto vai ser feito entre a parentização que inclui a matriz K e a parentização que não inclui a matriz K. Então, vai ser aqui no meio. Tá? Ok. Bom, aí nós desejamos fazer efetivamente esse produto. Então, o algoritmo fica muito simples. Pega um algoritmo de multiplicação de matrizes, que vai multiplicar segundo a quebra na posição Espera aí, me dá um minutinho só aqui. Assim, essa matriz aqui, essa função aqui, função multiplica, tudo que ela faz é realizar efetivamente o produto de duas matrizes. Então ela vai multiplicar as matrizes x e y, onde a dimensão da matriz x é bi-1 por b de s e j, e a matriz y tem por dimensão b de s e j por bj. Então, olhando para o valor armazenado na posição ij de S, eu sei onde deve ser feita a quebra, ou seja, o último produto, para se multiplicar da matriz I até a matriz J. Então eu vou fazer a multiplicação das matrizes dentro do grupo de parênteses que vai da posição I até a posição S e J, que é essa primeira linha aqui. Isso me dá X. Depois eu vou fazer o produto que vai da matriz SIJ mais 1 até a matriz J, que é o que essa segunda linha faz. E depois eu devolvo o produto do resultado dessa parentização inicial por essa parentização final, faço esse produto aqui do meio. Não, isso aqui é o procedimento de efetivamente realizar o produto. Uma vez descoberta a parentização, que o procedimento anterior fez para a gente, agora eu quero multiplicar essas matrizes. Eu quero obter aquela matriz M, que é o produto da M1 até a Mn, ou de uma dada Mi até uma certa Mj. Esse aqui é o procedimento que faz isso. O S e J é o que está me dando esses pontos de produto. Foi calculado aqui, né? Exatamente isso que foi calculado e devolvido nesse ponto aqui. Veja, S e J recebe. Não, veja bem, isso aqui é um processo que está calculando S e J para todo I e para todo J. Uma vez que você chame
Uma vez que você chame isso aqui com 1 e n, você vai descobrir qual é o ponto de se fazer a quebra para o produto de M1 até Mn. Certo? Esse é o conjunto todo que você quer multiplicar. Além de você descobrir quantos produtos escalares você vai fazer, que é o que está em M e J, você vai descobrir também qual é o ponto que otimiza essa quebra daí. Então, a finalidade desse procedimento é descobrir qual é o mínimo número de produtos escalares e onde é que se faz a quebra. O objetivo desse procedimento é efetivamente realizar a multiplicação da matriz SI, da matriz MI até a matriz MJ. Ok? Bom, esse algoritmo, então, que justamente determina esse número mínimo de multiplicações escalares, nós precisamos analisá-lo. Então, como é que fica a análise dele? Vamos olhar novamente aqui em cima. Esse é um procedimento recursivo, que faz uma chamada recursiva aqui, uma outra chamada recursiva aqui. A primeira de I até K, a segunda de K mais 1 até J, e tudo isso para K variando de I até J menos 1. Então vamos olhar na análise agora. Então, para calcularmos o número de operações realizadas por esse algoritmo, nós temos que olhar para o ponto de quebra, que está variando de 1 até n menos 1, e olhar para o número de operações realizadas na primeira chamada recursiva, mais o número de operações realizadas na segunda chamada recursiva. Se nós estamos contando o número de produtos, então temos aqui o produto dessa parte final, que corresponde aqui a um O de 1 que está aparecendo aí. Então essa relação de recorrência ela pode ser reescrita com uma desigualdade, né? Trocando no lugar de t de k mais t de n menos k, aquele que for maior dos dois sempre. Certo? Então, até a metade, até a metade significa para k de 1 até n sobre 2, o maior vai ser t de n menos k, e a partir daí o maior vai ser t de k, e cada um deles vai aparecer duas vezes. Então, eu posso escrever que t de n é maior ou igual do que duas vezes o somatório de t de i, de k. Isso aqui é um k. Para t de k, para k de 1 até n menos 1. E nós podemos, já sabemos fazer solução de relação de recorrência por substituição, nós podemos mostrar que t de n é maior ou igual do que 2 elevado a n menos 1. Mau sinal. Então, apesar da gente ter evitado de fazer toda a enumeração por força bruta de todas as possíveis parentizações para determinar o número de produtos escalares necessários, que resultava em algo da ordem de 4 elevado a n dividido por n elevado a 3 meios, que era uma exponencial de base 4. E termos descoberto que existe uma maneira talvez muito mais econômica. Essa maneira mais econômica ainda é exponencial de base 2. Então ainda está gastando tempo demais. Precisamos fazer melhor do que isso. Então, primeiro vamos tentar descobrir onde que está o ruim dessa história toda. Quer dizer, por que nós estamos gastando um tempo exponencial para calcular alguma coisa que não deveria precisar de tudo isso? Exatamente pela segunda característica que a gente mencionou no começo, de problemas que convidam à aplicação de programação dinâmica, que é o que a gente chama de sobreposição de subproblemas. Então, existem vários problemas pequenos que tiveram a sua computação repetida muitas vezes na determinação da solução final. Então, suponha que você tivesse 4 matrizes. Tá? Lembra daquele exemplo que nós fizemos com as 5 linhas, onde a gente calculou cada um deles? Se você olhar nos produtos que foram aparecendo, os produtos de duas matrizes, apareceu o produto M1 vezes M2 mais de uma vez. Apareceu o produto M2 vezes M3 mais de uma vez. E o produto M3 vezes M4 mais de uma vez. E nós
fizemos isso daí. Em todas as vezes que apareceu. Né? É a mesma coisa da história do problema do cálculo da função de Fibonacci que eu mencionei antes. Né? Quer dizer, eu quero calcular f de n, o f de n-2 é calculado 2 vezes, o f de n-3 é calculado 3 vezes, o f de n-4 é calculado um monte de vezes. Então, essa sobreposição de subproblemas que ficam sendo recalculados é exatamente o que a programação dinâmica vem salvar para a gente. Então, já que pode ser necessário recalcular, eu vou guardar para não ter que recalcular. Eu só faço uma consulta. Tá? Veja, a matriz MIJ, que armazena o número mínimo de produtos escalares necessários para se multiplicar da matriz MI até a matriz MJ, essa matriz tem n ao quadrado posições. Então, por que raios nós estamos gastando 2 elevado a n tempo para poder preencher essa matriz? Porque a gente não está preenchendo a matriz, a gente está recalculando tudo. Certo? Então, o que nós vamos fazer agora é evitar esse recálculo de subproblemas, que apareceu, na verdade, porque nós estávamos pensando de cima para baixo. Nós queremos calcular a solução do problema grande, ele se divide em 2, então manda calcular um, esquece tudo que você fez, manda calcular o outro, mesmo que apareça aqui recálculos que apareceram aqui. Depois divide de outro jeito, divide numa outra posição K, e manda fazer de novo todo o lado de lá, depois todo o lado de cá, ignorando tudo que você já fez antes. Agora vamos pensar então de baixo para cima. Vamos descer até o nível das matrizes onde os produtos acontecem entre duas matrizes, portanto, parentização é desnecessária. Vamos fazer esses produtos. Vamos, na verdade, computar quantos são os produtos escalares que precisamos nesse caso. Depois vamos passar para 3 matrizes, olhando para os agrupamentos de parentizações que podem ser necessárias. E depois de 4 e de 5, etc., até chegar lá em cima. Como essas coisas estarão sendo armazenadas, é só consultar. Existem basicamente 2 técnicas para a gente evitar o recálculo de subproblemas. Eu acho que é um erro de tradução, mas posso estar enganado. No livro do Corman, memorização está denotado por memoização. Eu não conheço essa palavra, talvez seja falha minha de formação na língua portuguesa, mas eu prefiro chamar de memorização. Porque o processo consiste de você manter a memória da estrutura recursiva do algoritmo. E você vai registrando numa tabela essa memória. Mas a recursão permanece. Então você está fazendo um algoritmo recursivo, mas sempre que ele precisasse recorrer a uma solução de uma subinstância menor, por onde você já passou, você não faz recursão. Você vai na memória, busca a informação e utiliza. E a segunda forma é aquela que é mais propriamente chamada de programação dinâmica, que também consiste de preencher uma matriz, como no caso anterior, mas a gente elimina completamente a recursão fazendo esse cálculo, todo ele de baixo para cima, dos tamanhos menores para os tamanhos maiores. Então, na versão da técnica por memorização, a coisa funciona assim. Vamos inicializar todas as posições da matrizinha M minúsculo, que armazena o número de multiplicações escalares que são necessárias otimamente para multiplicar as matrizes da MI até a MJ. Inicializar isso daí é infinito. E agora vamos chamar esse procedimento de baixo, que é o procedimento recursivo memorização. Então ele passa o vetor B das dimensões das matrizes, o índice inicial da primeira matriz e o índice final da última matriz. Então a ideia aqui basicamente é a seguinte: se M e J já foi calculado, significa que ele já foi otimamente calculado, é só devolver esse valor. Se ele ainda é infinito, significa que eu não passei por ali, então eu não substituí aquele valor por um valor melhor. Obviamente, se eu tiver uma matriz só, eu não tenho produto nenhum para realizar, então M e J é zero. Então, caso não seja isso, né, então eu tenho sim que otimizar. Para cada possível ponto de quebra, eu vou fazer recursivamente
a computação do número mínimo de multiplicações escalares para o produto das matrizes de MI até MK, de MK mais 1 até MJ, mais o número de multiplicações escalares necessárias para juntar esse resultado. E agora eu olho para esse número que eu aqui calculei. Se ele for menor do que o que eu já tinha, eu substituo e memorizo onde é que tem que fazer essa quebra. Depois eu devolvo essa posição. Ou seja, esse algoritmo é basicamente o algoritmo anterior. Só que ele faz efetivamente a armazenagem dessa informação numa certa posição. Então, se eu precisar de novo de M e J, e eu já passei por aí, eu não tenho que recalcular. Antes eu estava recalculando porque tudo que eu fazia era só recursivo. Agora não. É recursão com memorização. Está claro esse algoritmo? Então, o que ele melhora? Ele não recalcula nenhum problema por onde ele já passou calculando a primeira vez. Oi. Sim, falta. Obrigado. Você concorda que tem uma chamada recursiva aqui e outra aqui? Cada uma delas vai passar um novo valor para o segundo parâmetro da chamada e um outro valor para o terceiro parâmetro da chamada. Então, em particular, vamos olhar para essa chamada recursiva daqui. Memorização B e K vai forçar, ao término dessa chamada, o preenchimento da posição M e K da matriz. Da mesma forma, essa chamada recursiva vai forçar o preenchimento da posição M, K mais 1, J da matriz, que por sua vez, cada uma dessas duas, por serem recursivas, farão o preenchimento de todas as posições por onde se passou nessa recursão. Certo? Então, todas as posições de pares L e M para L e M entre I e J terão sido preenchidos. Assumindo que essa matriz é global, é verdade. Muito bem. Então, não obstante esse método resolver o problema da eliminação de recálculo de subproblemas, a programação dinâmica ainda tem a vantagem adicional de eliminar completamente esse uso de recursão, que obviamente envolve, deposita na pilha, vai fazer o que é a chamada recursiva, volta, retira tudo aquilo da pilha, restabelece contexto, ups, é outra recursão de novo, empilha tudo outra vez, vai para aquela recursão, volta, desempilha, restaura contexto e faz as operações finais. Então todo esse trabalho ele fica eliminado se nós fazemos exclusivamente de baixo para cima esse processo. Isso aqui no fundo, se você provavelmente no MC202 deve ter visto a eliminação de recursão em pelo menos certos casos. Provavelmente você vai ver isso com muito mais profundidade numa disciplina de projeto de compiladores, como chama? MC019, né? 900 e alguma coisa? Isso, nessa daí. Então lá sim você vai ver com muito mais profundidade essa questão de eliminação de recursão. Mas no fundo é o que nós estamos fazendo aqui. Então nós vamos transformar esse algoritmo num algoritmo estritamente indutivo. E a observação crucial aqui é a seguinte. Nós vamos calcular o valor ótimo de todas as subcadeias de tamanho U. Então veja bem, eu quero calcular o produto da matriz de M1 até Mn, o comprimento dessa subcadeia é N, então vamos olhar
para cada possível U de 1 até N e olhar para todas as subcadeias desse comprimento. Então, digamos, se fosse U igual a 2, produto de M1 com M2, produto de M2 com M3, produto de M3 com M4, até produto de N-1 por Mn. Depois, para 3. E assim por diante. Então, o algoritmo fica assim. Começamos com o vetor inicial de dimensões. A matriz M e a matriz S precisam ser preenchidas. Obviamente, multiplicar uma cadeia de matrizes que tem uma matriz só requer 0 multiplicações. Então, para todas os possíveis comprimentos de subcadeias, U, de 1 até N-1, nós vamos olhar para os índices inicial e final de cada subcadeia que tem comprimento U. Então, para que faça sentido esses índices, o I tem que variar de 1 até N menos U, e o J vai ser o seu complemento. Então, J é igual a I mais U. De modo que a soma... Sim, eu quero olhar para todas as subcadeias de comprimento U. Então, uma subcadeia de comprimento 3, que começa em M1, vai até M3. Mas se ela começar em M2, ela vai até M4. Certo? Então, a soma dos índices inicial I, final J, tem que sempre ser U mais 1. Se eu estiver olhando para subcadeias de comprimento U. Então, quais são os possíveis comprimentos de subcadeias? De 1 até N menos 1. Porque a de 1 até... A subcadeia de comprimento U igual a N é a cadeia toda. Essa é o que eu quero calcular. Então, as menores seriam de 1 até N menos 1. Qual é a posição inicial de uma subcadeia de comprimento U? Pode ser 1, pode ser 2 e pode ser N menos U. Mas não pode ser depois disso. Eu não tenho matrizes suficientes para fazer uma cadeia de tamanho U a partir daí. Então, por isso, I começa em 1 e vai até N menos U. E o tamanho da cadeia sendo U, e eu estando começando no índice I, o índice final tem que ser U mais I. Então, por isso, J é I mais U. Então, nós vamos iniciar isso daí em infinito para agora fazer a coisa ir decrescendo. Então, nós queremos determinar qual é o número mínimo de multiplicações escalares para se fazer o produto da subcadeia de comprimento U, que vai da posição MI até a posição MJ. Claro isso? Vou repetir? Eu quero preencher na posição MIJ, eu quero preencher o valor do número mínimo de multiplicações escalares para se multiplicar da matriz MI até a matriz MJ, que tem comprimento U. Certo? Muito bem. Onde é que está esse mínimo? Ele está armazenado em duas posições dessa matriz, que vão da posição... duas posições da matriz de índice MIK e de índice MK mais 1J, que é o indicativo de que o último produto feito para se multiplicar da matriz MI até a matriz MJ foi aquele produto feito logo depois da matriz MK. Então, eu vou olhar para MIK, MK mais 1J, que é, portanto, o acesso a essas duas posições aqui da matriz, e mais o número de multiplicações necessárias para juntar isso daí com o produto na késima posição. Então, esse é o valor K que eu calculo e verifico se esse valor é menor do que o que eu já tinha calculado antes. Veja, o K está variando. Caso seja, eu faço essas duas atribuições aqui para me lembrar dessa informação. Então, veja, é exatamente o mesmo algoritmo recursivo anterior, só que esse faz tudo de baixo para cima. E eu estou fazendo o preenchimento por cadeias de comprimento U. Então, vamos olhar para uma visão gráfica dessa coisa.
Suponha que eu quero preencher o valor dessa posição. Eu quero preencher o valor da posição MIJ. O valor da MIJ, ele será, para K igual a I, o MII mais o MI mais 1J. Então eu fiz K igual a I nesse momento. Vamos voltar a olhar no algoritmo? Então, olhando para essa expressão aqui e esta expressão aqui, eu estou consultando duas células dessa tabela. Então, se eu tomei K como sendo tem um errinho aqui. Isso aqui é um I. Porque o K tem que ser um ponto de produto final entre I e J. Bom, então ele pode ser no mínimo I, que é para o caso em que MI vai ser multiplicado pelo produto de todo o resto. Então, nós olhamos aqui para K igual a I, a posição IK, ou seja, a posição II, mais o valor da posição K mais 1J, que é I mais 1J. Então, as duas células amarelas formam uma soma, que somado com aquele produto dos 3 Bs, vai me dar um candidato a preenchimento na posição rosa IJ. Mas quem sabe isso não é o menor. Então, vamos fazer K igual a 2. Para K... Não, desculpa, não 2. Vamos fazer K igual a I mais 1. Então, para K igual a I mais 1, eu vou olhar para a posição MIK, que é MI I mais 1, e vou olhar para a posição MK mais 1J, que é MI mais 2J. Vou somar esses dois valores das células azuis com o valor da soma do produto dos respectivos Bs e vou ver se isso ficou melhor do que eu tinha antes com as amarelas. O melhor desses eu vou armazenar aqui nessa célula. Depois eu vou olhar para K igual a I mais 2, pegar o valor MIK, que é MI mais 2, MK mais 1J, somar esses dois, somar com o produto dos respectivos Bs e ver qual é o melhor para colocar aqui. Feito isso, eu vou para a última posição, que é K igual a I mais 3, porque agora ele ficou igual a J menos 1, e vou olhar para MIK, que é MI mais 3, e vou olhar para MK mais 1J, que é MI mais 4, que é J, porque o K é I mais 3, então MJJ. Vou pegar essa soma, somá-la ao produto dos Bs correspondentes e vou verificar se esse valor melhorou que está na célula J e faço preenchimento. Então, o preenchimento de uma célula se dá dessa forma, olhando para os anteriores. Ora, isso significa o seguinte, que eu preciso de todo mundo que está, olhando para a matriz, eu preciso de todo mundo que está à minha esquerda pré-calculado e todo mundo que está abaixo pré-calculado. Certo? Mas quais são as posições dessa matriz nas quais a soma de I com J é constante, igual a um dado U? As posições que estão nessa diagonal têm exatamente a mesma soma. Porque se eu estou andando, vamos olhar a primeira posição lá em cima. Eu estou na posição I menos 2. Essa posição aqui é I mais J.
marquei errado isso, né? Marquei errado, desculpa. Não eram essas células que eu queria ter me referido? Quer dizer, na realidade mas não pela razão que eu dei. Lembram que nós preenchemos todas essas posições aqui com 0 no algoritmo? Porque isso aqui significa fazer um produto de uma cadeia de matrizes que tem uma matriz só. Eu não preciso fazer produto nenhum. Então, se eu quiser preencher agora essa posição, eu vou ter que olhar para a esquerda e para baixo. Está tudo computado. Se eu precisar preencher essa posição, eu vou olhar para a esquerda e para baixo. Está tudo computado. E assim por diante. Para cada uma dessas aqui, a mesma coisa vale. Feito isso, eu agora posso caminhar para a próxima diagonal, paralela à diagonal principal, e fazer essa computação. Porque agora eu posso ir para a esquerda todas as células e posso ir para baixo todas as células. E aqui também, eu posso ir para a esquerda todas as células e para baixo todas as células. E todas elas já foram computadas. Então a mesma coisa aqui, eu posso ir para lá e para baixo, e aqui posso ir para a esquerda e para baixo. Tá claro? Então o preenchimento ele vai se dar. Essa é a primeira, que vai ser preenchida com zeros. Essa é a segunda, que vai ser preenchida com alguma soma. E assim por diante. Quando finalmente nós chegarmos na célula superior direita, nós teremos calculado o valor final que a gente queria. Então o preenchimento se dá através das diagonais, a partir da diagonal principal para cima. Para baixo não tem nada. Essa parte rosa aqui é vazia, porque eu não preciso disso daí. Aqui temos um exemplo onde vai aparecer a matriz M e a matriz S sendo preenchidas. Então, como eu tinha comentado, a diagonal principal começa com zeros. Suponha que esse aqui seja o vetor, então, de produtos. Então, a primeira matriz é 200 por 2, a segunda é 2 por 30, a terceira é 30 por 20, e depois é 20 por 5. Então, uma vez preenchidas essas posições, eu vou para a próxima diagonal dessas. Então, essa diagonal começa com a posição 1, 2. O preenchimento dessa posição envolve... Eu estou multiplicando a matriz 1 pela matriz 2. Então, eu vou olhar para o produto. Da esquerda é 0, o de baixo é 0. E agora, qual é o produto dos Bs correspondentes? 200 vezes 2 vezes 30. Isso daí é 12.000. Então, 0 mais 0 mais 12.000 eu preencho lá. Para preencher a posição 2, 3, eu vou olhar para a esquerda é 0, vou olhar para baixo é 0. E vou somar com 2 vezes 30 vezes 20, que é 1.200. E esse daqui é preenchido somando 0 com 30 vezes 20 vezes 5, que é 3.000. E aqui são preenchidos os pontos exatamente onde ocorre a última multiplicação. Bom, preenchida essa diagonal, agora eu quero preencher a próxima diagonal, começando por essa célula daqui. Então, para preencher essa célula, eu vou olhar para 0 mais 1.200 mais o produto dos Bs correspondentes, que é 8.000, isso dá 9.200. Ou então, olhar para 12.000 mais 0 mais 120.000, que é o produto desses Bs aqui de baixo. Então, esta célula mais essa mais os Bs correspondentes. A célula com 12.000 mais 0 mais 120.000, ficou pior ainda, então fica 9.200 aqui. Agora vamos preencher a próxima posição, que é essa. Então, para preencher essa posição, eu vou para a esquerda, pego 0 mais 3.000 mais 300, isso dá 3.300, ou eu pego 1.200 mais 0 mais 200, que me dá 1.400, que ganhou, eu preencho ali e vou para a última posição. Eu vou olhar para 1.200 mais 3.400 mais 30.000, ou 0 mais 1.400 mais 2.000, ou 9.200 mais 0 mais 20.000. Quem ganhou foi o 3.400, eu preencho lá em cima. E a matriz da direita vai sendo preenchida da mesma maneira. Então eu consigo agora, olhando para a matriz da direita, descobrir que o primeiro produto que é feito é o produto M2, M3. Então a matriz M2 é multiplicada por... o último produto
feito na cadeia mais interna é o produto feito entre M2 e M3, portanto, logo à direita do M2. Por isso, 2 está aqui na posição 2, 3. O próximo produto é aquele que é feito logo após a matriz M3. Então, ele é o produto do resultado M2 por M3 multiplicado por M4. E, por fim, o último produto é o produto de M1 por esse resultado daqui. Então, a leitura seria feita a partir lá de cima, né? Para se multiplicar da matriz 1 até a matriz 4, o último produto é o produto 1, então o M1 está de fora. Bom, se o M1 está de fora, agora eu tenho que multiplicar de 2 até 4. Então, a matriz ficou essa outra daqui um pouco menor. Então, de M2 até M4, o último produto é logo depois da matriz M3. Então, eu sei que o produto é do resultado de M2 e M3 por M4. E o produto de M2 por M3, eu olho na matriz que vai da linha 2 até a linha 4, coluna 1 até a coluna 3, e descubro 2 lá, é o último produto. Então, a leitura se faz dessa maneira a partir da matriz S. E eu já sei quantas são as multiplicações escalares necessárias. Diga. Sim, posso. Vamos começar de novo isso aqui. Certo. Então, veja. Eu quero multiplicar da matriz M1 até a matriz M4. Então, eu olho nessa posição. Isso aqui me diz, o último produto a fazer é esse. Bom, mas então eu tenho que multiplicar da M2 até a M4. Bom, se eu quero fazer o produto da M2 até a M4, a matriz para a qual eu estou olhando agora é essa. E ela está me dizendo o seguinte, olha, o último produto que você vai fazer é logo depois da matriz M3. Então, o último produto é esse aqui. E isso me diz que, desse lado, eu vou ter que multiplicar as matrizes de 2 até 3. Então, agora eu vou olhar para essa submatriz aqui. E ela está me dizendo que o último produto é feito logo depois da matriz M2. Então, ele é esse produto daqui. Tá? Então, com isso eu descubro que primeiro aliás, na ordem inversa, né? Esse aqui é o último produto, esse aqui é o penúltimo produto, esse aqui é o seu anterior. Tá claro? Muito bem. Bom, e qual é a complexidade, então, desse algoritmo daí? O que nós estamos fazendo aqui? Tudo que nós fizemos toma tempo θ de 1. Só que a gente faz isso muitas vezes. Então, tem um laço interno, que é o laço que vai para cá, variando de i até i mais 1 menos 1. Esse laço daí tem u vezes o somando, que é θ de 1. Depois nós temos aqui um outro laço, que era o segundo da cadeia, que é para i variando de 1 até n menos u. Então, isso nos dá n menos u vezes aquilo que nós tínhamos antes. Fazendo o produto, nós temos essa expressão, e agora só precisamos somar isso daí para u de 1 até n menos 1. E nós sabemos somar o produto para u de 1 até n menos 1 de nu, que dá essa expressão, e sabemos somar soma de u quadrado para u de 1 até n menos 1. Então, podemos fechar isso daí nessa expressão. Então, é θ de 1 vezes n ao cubo sobre 6 menos n sobre 6. Então esse algoritmo é cúbico e ele usa um espaço quadrático. Lembra que nós estávamos gastando 4 elevado a n, depois baixamos isso para 2 elevado a n, aí a gente descobriu que só precisávamos preencher uma matriz quadrática? Bom, nós estamos preenchendo uma matriz quadrática. Ela tem tamanho n quadrado, sim. E o seu preenchimento leva tempo n por posição, basicamente. Tá? Porque o seu tempo total é cúbico. Então, você, dadas n matrizes para multiplicar, em tempo n ao cubo, decide a parentização ótima e, se quiser saber, o número de multiplicações escalares a serem feitas e exatamente qual é a sequência dos produtos que vão ser realizados. Então, programação dinâmica aparece aqui, nesse exemplo, como uma técnica de projeto eficiente de algoritmo, melhorando substancialmente, de exponencial para polinomial, um algoritmo
que a gente viu recursivo no começo e agora completamente sem recursão. Tá? Então esse é o primeiro exemplo de programação dinâmica. Na próxima aula nós vamos ter mais um. Depois calcular. Compensa esse overhead que eu perco tentando calcular, vai compensar depois. Aqui está a resposta. Isso aqui é para 4 matrizes. Para 4 matrizes, você fazer o trabalho de determinação da parentização ideal te reduz de 152 mil multiplicações para 3.400. Se você tiver um número ainda maior de matrizes, a diferença entre o menor desses números e o maior desses números é muito maior do que a que você está percebendo aqui. Então, definitivamente, compensa você descobrir qual é a maneira mais econômica de fazer os produtos antes de começar a fazer. Como? Vai depender certamente do tamanho das matrizes e do número delas. E também vai depender da diversidade das dimensões. Se as matrizes forem todas quadradas, passa da esquerda para a direita. Certo? Não tem o que decidir. Tá? Agora, existem aplicações onde você faz produtos de matrizes muito grandes, muitas vezes matrizes retangulares com grande diferença de dimensão entre número de linhas e número de colunas, por exemplo, para cálculos de elementos finitos, para simulação de superfície. O pessoal trabalha com previsão do tempo, eles lidam com um número de fatores simultâneos extremamente grandes, e as matrizes que precisam ser operadas são matrizes que envolvem, muitas vezes, número de linhas pequenos com enorme número de colunas, outras vezes o contrário disso. Então, mesmo num produto de poucas matrizes, há uma discrepância muito grande nas dimensões, e por isso a variação do número de produtos escalares que vão aparecer é enorme. Então, vale muitíssimo a pena nessas aplicações fazer isso. Tá bom? Mais perguntas? Pessoal que pediu revisão da prova na aula passada, que ainda não as viu comigo, acho que faltam 2 pessoas só, elas estão aqui, tá? Só me procurar. Então, obrigado, até a próxima aula. Lembrem da aula de exercícios hoje do Peterson, às 18 horas, hein? Ainda não, porque eu não encontrei com ele.